Boa tarde, cá estamos nós novamente reunidos nesta deliciosa tarde de quarta-feira para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. E hoje, o atraso de 10 minutos no começo... Opa! Vamos lá, de novo. E hoje o atraso de 10 minutos no começo não é culpa do professor. Eu estou aqui desde o início da aula. O problema foi com as canetas que não funcionavam, tá certo? Quando o atraso é do professor, eu digo, e quando é da técnica, é melhor dizer também, senão fica parecendo que só o professor chega atrasado. Bom, vamos lá. Na aula passada, nós falamos a respeito da ortografia, não é isso? Da acentuação gráfica, do emprego do hífen. E aí vocês foram para casa e fizeram muitos exercícios. E lembrem-se, se houver dúvida, mande a dúvida por e-mail e a gente vai resolvendo, tá certo? Hoje nós vamos falar de um assunto delicioso, de um assunto maravilhoso, de um assunto estonteante, como quase todos os assuntos da língua portuguesa, estonteantes, né? Mas todos muito fáceis. Hoje nós vamos falar da regência. E aí a gente já vai aproveitar e vai falar um pouco também da sintaxe da oração, da sintaxe do período, tá certo? Curiosidade fonológica. A palavra sintaxe, que você escreve S-I-N-T-A-X-E, você pode falar do jeito que eu acabei de falar, sintaxe, ou você pode pronunciar também sintaxe. Existem formas variantes para a pronúncia. Então, o X aí desta palavra pode ser lido com o som de C ou com o som de quis. Então, você pode ler sintaxe ou você pode ler sintaxe. As duas são corretas. Bom, então vamos lá, vamos falar da nossa regência, não é isso? Regência. Aí está. Muito bem, acho que uma linha abaixo fica melhor para vocês. Pronto. A pergunta que eu faço e que vocês respondem. O que é regência? E aí? O que é regência? Vamos lá, sem pensar em língua portuguesa, sem pensar em gramática, ou seja, sem pensar nas boas coisas da vida, pensando em outras coisas que não sejam gramática. Quando você ouve a palavra regência, qual é a primeira imagem que vem à sua memória? Muito bem! Alguns disseram uma orquestra. Por quê? Porque o maestro manda e os músicos obedecem. Regência. No rei e seus súditos, pensam outros. Por quê? Porque o rei manda, os súditos obedecem. Então, regência é isso. Regência é o fato de haver alguém mandando e outro alguém obedecendo. Como eu digo sempre, lá em casa existe regência. Porque a Tana Judetina manda e eu obedeço. Depois eu mando e de vez em quando o cão obedece. Então aí está. Para a gramática, regência também é o fato de haver alguém mandando e outro alguém obedecendo. Mas isso em relação às palavras. Para a gramática, então, a regência é o fato de uma palavra não ter sentido completo e exigir outra que lhe complete o sentido. Então, regência é o fato de uma palavra não ter sentido completo e exigir outra que lhe complete o sentido. Vejam esta frase. Radegondes ama. Há sentido completo? Não. Vocês vão olhar para esta frase e vão perguntar, ama? Ama o quê? Ama quem? E aí eu terei de responder, não é isso? Radegondes ama o quê? Ama quem? Aí eu respondo, Radegondes ama Childerico. Aí está. Notem o seguinte, quando eu digo Radegondes ama Childerico, o nome Childerico que aparece aqui está completando o sentido de ama. Se está completando o sentido de ama, então isto é regência. Ama, então, está solicitando o complemento, não está? Está. Então, ama não tem sentido completo e exige um termo que lhe complete o sentido. Há nomes para isto. Sim. Este termo que está exigindo complemento, ele vai se chamar termo regente. E este outro que está completando vai se chamar termo regido. Aí está. Termo regente e termo regido. Quais são estes conceitos, então? Regente é aquele que exige complemento.
Regido é aquele que completa o sentido do outro. Vejam, Radegondes ama Childerico. Agora a frase está completa. Não é isto? Isto mesmo. Então vamos lá. Digamos que eu entre aqui numa outra tarde, alegre, saltitante, serelepe, e diga simplesmente Pasqualina gosta. E aí? Quando eu digo Pasqualina gosta, há sentido completo nisso? Não. Vocês vão perguntar alguma coisa, não vão? Sim. Vocês vão perguntar, mas gosta de quê? Gosta de quem? Aí eu terei de responder, Pasqualina gosta de chocolate. É óbvio, porque se ela gostasse de panetone, o nome dela seria Natalina. Vejam só, quando eu digo gosta, gosta não tem sentido completo. Então gosta é o nosso termo regente. E aí eu completo com o de chocolate. De chocolate, então, é o nosso termo regido. Simples. Da mesma forma que aqui. Radegondes ama Childerico, ama é o regente, Childerico é o regido. Pasqualina gosta de chocolate, gosta é o regente, de chocolate é o regido. Certo? Agora vamos lá. Imaginem uma seguinte situação. Entro eu aqui, alegre, saltitante, serelepe, e digo, Agripina ofereceu. Há sentido completo? Não. Vocês são curiosos, não são? E aí vocês vão perguntar, mas ofereceu o quê, Aguinaldo? Aí eu digo, vinho. Ah, já tem sentido completo? Ainda não. Por quê? Porque vocês são mais curiosos do que eu pensava. Se eu digo, Agripina ofereceu, vocês perguntam, ofereceu o quê? Aí eu respondo, vinho. E aí vocês ainda perguntam mais uma coisa. Mas ofereceu a quem esse vinho? Então eu preciso responder. Ela ofereceu vinho a Tibério. E depois que ele bebeu vinho, nunca mais ele acordou. Brincadeirinha, o Tibério continuou vivo. Vocês se lembram de Agripina, né? Quem foi Agripina? Isto mesmo, mãe do Nero. Não foi ela que mandou o amante matar o seu filho Nero? Sim, aí o amante foi matar o filho Nero e o Nero seduziu o amante da mãe e mandou o seu amante atual matar a mãe. Que família, não? Vamos lá, parece até novela das 9, não é isso? César, Pilar, isto. Nem sei, olha, nem vi ontem o Félix tentando internar a Paloma. Bom, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o nome vinho, completando o sentido de ofereceu. E o nome a Tibério, completando o sentido de ofereceu. Este A aqui, olha, deveria estar minúsculo, tá certo? É que o Word está fazendo aquele automático letra maiúscula. Depois a gente tira isso. Então vamos lá. Esse ofereceu é o termo regente, porque ele exige complemento. E vinho, então, é um termo regido. A Tibério é outro termo regido. Então, aqui, nós temos dois termos regidos em relação ao mesmo termo regente. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. E é possível, Aguinaldo? Sim. Por quê? Ora, se eu uso só um, vejam só, se eu uso só Agripina ofereceu a Tibério, vocês vão perguntar, ofereceu o quê? Se eu digo Agripina ofereceu vinho, vocês vão perguntar, ofereceu a quem? Então, para que este termo regente tenha sentido completo, eu preciso de dois termos regidos. Então, isto é possível sim. Fácil deste jeito, simples deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Não é isso? Vamos lá. Se eu digo, vamos, mais uma. Imaginem que numa outra tarde, entro eu aqui, alegre, saltitante e serelepe, e diga, Anne tem. Há sentido completo? Não. Vocês vão me perguntar alguma coisa. Vocês vão perguntar, tem o quê? Aí eu respondo, medo. Pronto, já tem sentido completo? Já posso colocar o ponto final? Não. Por quê? Porque vocês ainda estão curiosos. Se eu entrar aqui e digo, Anne tem, vocês perguntam, tem o quê? Aí eu respondo, Anne tem medo. Só que você ainda está curioso, e aí você fará uma outra pergunta. Podem fazer em voz alta que eu aguardo.
Isto mesmo. A maioria perguntou, medo de quê? Aí eu digo, de barata. Olha que interessante. Aqui nesta frase, nós temos a seguinte construção. Quando eu digo, Anne tem então é o nosso termo regente, porque não há sentido completo. Aí vocês perguntam, tem o quê? Aí eu respondo, medo. Medo, então, completa o sentido de tem. Não é isso? Agora vejam, a frase já está completa? Ainda não. Vocês querem mais informação. Só que vejam que interessante. A informação que vocês querem agora é outra. Quando eu digo Anne tem medo, a próxima pergunta é medo de quê? Aí eu completo, de barata. Olha que legal. Esse de barata que está aqui está completando o sentido da palavra medo. E é aí que acontece uma coisa supimpa. Ao mesmo tempo em que medo é termo regido em relação a tem, ele é termo regente em relação a de barata. Ora, 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 ora. Então a palavra medo é, ao mesmo tempo, regido e regente? Isto mesmo, regido em relação a tem e regente em relação a de barata. E pode acontecer isso? Claro que sim, acabamos de ver. Isso é a coisa mais natural do mundo. Vamos pensar no dia a dia, vamos pensar na vida. Se eu digo, por exemplo... Esqueci o exemplo. Se eu tenho, por exemplo, meu pai e meu filho, certo? Imagine a minha situação em relação ao meu pai e a minha situação em relação ao meu filho. Como vai acontecer? Meu pai manda e eu obedeço. Depois eu mando e meu filho obedece. Não é isso? Reparem, em relação ao meu pai, eu recebo ordens. Meu pai manda e eu obedeço. Em relação ao meu filho, eu dou ordens. Eu mando e meu filho obedece. Então eu tenho aí dupla função. Em relação ao meu pai, eu sou regido. Em relação ao meu filho, eu sou regente. Isto acontece, então, com a gramática. Tá certo? Então aí está. Notem que esta frase que aí aparece, ela é bem diferente desta outra. Aqui, os dois termos regidos estão ligados ao mesmo regente. Aqui não. Aqui eu tenho um termo regente e um termo regido, um termo regente e outro termo regido. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Aí está. Vamos fazer de conta que em língua portuguesa só existem estes 4 exemplos para regência. Só estes 4? Só. Radegondes ama Childerico, Pasqualina gosta de chocolate, Agripina ofereceu vinho a Tibério e Anne tem medo de barata. Faz de conta que tudo em língua portuguesa se escrevem com estas 4 frases. Tudo, 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 tudo. Não existem outras frases em língua portuguesa. Aí alguns dirão, seria o sonho, Aguinaldo. Então vamos lá. Fazendo de conta que só existem estas 4 frases, daqui nós podemos tirar algumas leis. Primeira coisa, nós já sabemos que em língua portuguesa existem 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Não é isso? Nós já sabemos que estas 10 classes de palavras se dividem em 2 grandes grupos. Classes nominais e classes verbais. Não é isso? Dentro da classe verbal, nós temos apenas o verbo. Em língua portuguesa, tudo que é verbo, a língua chama de verbo. O que é bastante óbvio. E tudo que não é verbo, a língua chama de nome. Então das 10 classes de palavras, só o verbo pertence à classe verbal. Todas as outras são classes nominais. Então, substantivo é nome, adjetivo é nome, artigo é nome, pronome é nome, advérbio é nome, conjunção é nome. Então de agora em diante, quando nós dissermos aqui, este é um nome da língua portuguesa, vocês não vão pensar como na 5ª série. Lá na 5ª série, quando a gente falava nome, todo mundo pensava apenas no substantivo. Agora não mais. Sempre que nós falarmos em nome,
nós falaremos de qualquer palavra que não seja verbo. Tudo bem? Sem problema? Então vejam aí nas nossas frases. Quando eu digo, Anne tem medo de barata. Barata é verbo? Não. Então só pode ser um nome. De é verbo? Não. Então só pode ser um nome. Medo é verbo? Não. Então só pode ser um nome. Tem é verbo? Tem é verbo. Então aí está. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, eu não sei o que é verbo. Ora, verbo é toda palavra que expressa ação, estado ou fenômeno natural. Simples deste jeito. Então aqui está. O que eu fiz aqui foi classificar o termo regente. Eu estou me preocupando com o termo regente. O termo regente, então, pode ser um verbo ou o termo regente pode ser um nome. Vejam aqui nesta frase. O nosso termo regente é ofereceu. Ofereceu é verbo? Sim, ofereceu é um verbo. Aqui está. Pasqualina gosta de chocolate. O nosso termo regente é gosta. Gosta é verbo? Sim, gosta é um verbo. Quando eu digo, Radegondes ama Childerico. Ama é o nosso termo regente. Ama é verbo? Sim, ama é verbo. Ora, 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 ora. Então, dentro da regência, eu posso ter um termo regente verbal, não é isso? E posso ter também um termo regente nominal. De acordo com a observação do termo regente, nós podemos dividir a regência em dois tipos. Já ouviram falar disso? Regência nominal e regência verbal. Então vamos lá, acompanhem meu raciocínio e não me decepcionem. Vejam a frase. Radegondes ama Childerico. Se o termo regente é um verbo, nós estamos tratando aqui da regência verbal. Muito bem, todos acertaram. Aqui, gosta é verbo. Então aqui de novo nós temos a regência verbal. Que fácil, que simples. Vejam aqui, Agripino ofereceu vinho a Tibério. Ofereceu é verbo. Nosso termo regente é um verbo. Então aqui nós temos a regência verbal. Ora, 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 que simples. E essa última? Aqui nós temos dois termos regentes, o tem e o medo. Então, tem é o que nós vamos chamar de regência verbal. Por quê? Porque o termo regente é um verbo. Entre tem e medo, então, acontece a regência verbal. Agora, entre medo e de barata, acontece o que vamos chamar de regência nominal. Por quê? Porque o termo regente é um nome. Olha que legal. Se o termo regente é um verbo, regência verbal. Se o termo regente é um nome, regência nominal. Aí, alguns aluninhos dirão, Aguinaldo, eu não poderia chamar a isso tudo, nesta frase, de regência verbo nominal? Vocês já ouviram esta expressão, não ouviram? Verbo nominal? Sim, mas esta expressão serve apenas para classificar o predicado em língua portuguesa. O predicado pode ser verbal, o predicado pode ser nominal e o predicado pode ser verbo nominal. As regências não se misturam. Ou a regência é verbal ou a regência nominal. Aí vocês vão dizer, como não se misturam, Aguinaldo, se a gente está vendo aí na tela uma frase com duas regências? Sim, existem ambas na mesma frase, mas elas não se misturam. Então você pode ter uma regência verbal e uma regência nominal na mesma frase, como um termo único, como acontece aí. Medo, ao mesmo tempo em que é regido em relação a tem, ele é regente em relação a de barata. Mas cada um, então, assume uma regência distinta. Entre tem e medo, ocorre a regência verbal. Entre medo e de barata, ocorre a regência nominal. Tá certo? Então, aquilo que vocês têm na lembrança aí de verbo nominal serve apenas como classificação do predicado. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Observem aí as nossas frases. Vamos continuar aqui a tirar leis destes termos. Repare que aqui nós temos um termo regido, Childerico. Aqui nós temos um termo regido, de chocolate. Será que eu posso intercambiar esses termos regidos? Se eu colocar o de chocolate na frase da Radegondes e se eu colocar o Childerico na frase da Pasqualina, dá certo? Vamos tentar? Vamos pegar o de chocolate e vamos colocar aqui. Será que eu posso dizer Radegondes ama de chocolate? Não, não deu certo. Não é isto?
Nesta outra, será que eu posso dizer Pasqualina gosta Childerico? Também não deu certo. Por que eu não consigo dizer Radegondes ama de chocolate? Muito simples, porque nesta frase nós temos justamente esse de. Esse de é o que nós vamos chamar de preposição. Aí está. Preposição. Ora, neste daqui não há preposição. Nesta frase, então, nós temos um termo regido sem preposição. Nesta frase, nós temos um termo regido com preposição. Agora, vejam que coisa interessante. Quem carrega a preposição é o termo regido. É ele que obedece, é ele que manda, é ele que carrega a preposição. Mas esta preposição pertence ao termo regente. A preposição é do verbo gostar. Então, se eu quiser intercambiar estes complementos, eu até posso, mas a preposição tem de permanecer aqui. Então, eu posso dizer, Pasqualina gosta de Childerico. E posso dizer, Radegondes ama chocolate. Olha que legal. Nunca esqueçam isso. Quando você vai separar os termos dentro da oração, a preposição sempre fica com o termo regido. Sempre com o termo regido, como complemento. Mas ela pertence sempre ao termo regente. E é aquilo, quem manda, manda. E quem obedece é que carrega a preposição. Tá certo? Por isso, cuidado. Veja aí nossas outras frases. Agripina ofereceu vinho a Tibério. Vinho é um termo regido sem preposição. A Tibério é um termo regido com preposição. Vamos escrever preposição bem bonitinho. Aí está. Aqui, Anne tem medo de barata. Medo é um termo regido sem preposição. De barata é um termo regido com preposição. Aí está. Ora, 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 ora. Então, o que a gente pode tirar de lei daqui? Existem termos regidos sem preposição e existem termos regidos com preposição. Olha só nesta outra frase, um sem e um com. Nesta outra frase, um sem e um com. Olha que legal. Observando estas preposições, que lei nós podemos tirar daqui? Vamos fazer uma lei? Sim. Olhem para a tela. Aqui nós temos a regência verbal, não temos? Sim. Nós temos um complemento sem preposição. Então, já temos uma lei. Na regência verbal, nós podemos ter um complemento sem preposição. Vejam esta outra. Aqui, nós temos regência verbal de novo. E nós temos um complemento com preposição. Então, na regência verbal, podemos ter um complemento com preposição. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, isso não é lei, isso é constatação, isso é fato. Existem complementos com e complementos sem preposição. Isto mesmo. Agora, e se a gente for para a próxima frase? Agripina ofereceu vinho a Tibério. Ora, ora, ora. Reparem que aí nós temos um termo regente, o verbo ofereceu, e temos dois termos regidos, não é? É. Daí sai uma lei que deve ser observada pelo restante da vida de vocês. Que lei é esta? Se um verbo pede dois complementos, obrigatoriamente um estará sem e outro com preposição. Anotem aí, então. Se um verbo pede dois complementos, obrigatoriamente um estará sem e outro com preposição. Já anotaram? Se um verbo pede dois complementos, obrigatoriamente um estará sem e outro com preposição. Isso é lei. Se isso fosse uma constituição, essa seria uma cláusula pétrea. Tá certo? Imutável mesmo. Então, se um verbo pede dois complementos, obrigatoriamente um estará sem e outro com. Não importa a ordem. Eu posso colocar primeiro com, depois sem, primeiro sem, depois com. Vejam aí na nossa tela que eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. Não fiz? Fiz. Aqui está. Eu tenho, então, um e outro complementos ligados ao verbo oferecer. A ordem direta em língua portuguesa se faz com o complemento sem preposição, depois com o complemento com preposição. Então, a ordem direta é: Agripina ofereceu vinho a Tibério.
Mas nada impede que eu diga: Agripina ofereceu a Tibério vinho. Fazemos a ordem inversa. Agora, muita atenção, hein? Não confundir esta frase com esta outra aqui. Quando eu digo Anne tem medo de barata, medo completa o sentido de tem e de barata completa o sentido de medo. Ah, então vamos lá. Nós estamos na regência verbal. Na regência verbal, um complemento sem preposição. Na regência verbal, um complemento com preposição. Na regência verbal, dois complementos, um sem e outro com. E na regência nominal? Vamos lá. Nós não estamos fazendo de conta que em língua portuguesa só existem estas 4 frases. Isto mesmo. Se só existem estas 4 frases, nós vamos tirar daí algumas leis, não é isso? Se só existem essas 4 frases, nós só temos um exemplo de regência nominal, não é isso? Isso. Se o único exemplo de regência nominal que aparece aí aparece com preposição, que lei a gente pode tirar daí? Muito bem, esta mesma. A gente pode dizer que na regência nominal sempre haverá preposição. Sempre. E sempre em língua portuguesa quer dizer sempre. Não é isso? Então anotem aí. Na regência nominal sempre haverá preposição. Eu vou até anotar para vocês, aproveitando a tela que está aí para vocês. Na regência nominal, sempre com preposição. Em língua portuguesa, então, não existe regência nominal sem preposição. Na regência nominal sempre haverá preposição. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas curiosidades para vocês. Vamos a essas curiosidades. Vamos lá. Se eu digo isto aqui, comuniquei o fato ao supervisor. Aqui no caso é supervisora, mas eu não quero colocar a crase. Vamos lá. Comuniquei o fato ao supervisor. Vamos trocar a frase? Eu quero colocar o supervisor aqui na frente. E aqui eu quero escrever sobre o fato. Comuniquei ao supervisor sobre o fato. Esta frase está certa ou esta frase está errada? 30 segundos para vocês decidirem. E aí? Aí alguns vão dizer para mim, Aguinaldo, eu não sei se essa frase está certa ou errada, porque você ainda não deu a regência do verbo comunicar. Ora, mesmo que eu nunca tenha visto a regência do verbo comunicar, eu consigo saber se esta frase está certa ou errada? Sim. Por quê? Porque eu conheço a lei máxima da regência. A lei máxima da regência verbal diz o seguinte: se um verbo pede 2 complementos, obrigatoriamente um estará sem e outro com preposição. Não importa a ordem, mas um sem e um com. Tudo bem? Então vamos lá, olhem para esta frase. Comuniquei ao supervisor. Ao supervisor é um complemento, não é? É. Comuniquei o quê? Sobre o fato. Sobre o fato é outro complemento. Ao supervisor veio com uma preposição. Sobre o fato também veio com preposição. Ah, olha só. Então aqui eu tenho 2 complementos ligados ao mesmo verbo, não é isto? E ambos os complementos estão preposicionados. Ora, isso em língua portuguesa. Se um verbo pede 2 complementos, obrigatoriamente um estará sem e outro com preposição. Aí, vocês estão olhando bem dentro dos meus olhos e dizendo, esse cara tá de brincadeira com a gente, porque a gente nem sabe o que é preposição, quanto mais saber o que circular, como ele está circulando. Alguns de vocês tiveram esta ideia? Sim, porque eu disse assim, esse a é preposição, o sobre é preposição, e aí alguns dirão, ai meu Deus, eu não me lembro das preposições lá da 4ª série. Então, vamos fazer isso. É muito importante, muito importante conhecer as preposições da língua portuguesa. Por quê?
porque assim você resolve os exercícios com mais facilidade. Então vamos lá. Quais são as preposições que nós usamos em língua portuguesa dentro da regência? Em ordem alfabética. Vamos fazer o seguinte? Vocês vão falando em voz bem alta e eu vou anotando aqui na tela. Em ordem alfabética, todo mundo em uníssono, hein? Qual é a primeira? Muito bem. A, todos acertaram. As outras eu mesmo coloco. Vamos lá? A, ante, após, até, com, contra, que mais? Eu não vou colocar vírgula na última não, tá? Para ficar mais bonitinho, só uma questão estética. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Aí está. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Estas são as nossas preposições. E o que é que eu quero que vocês façam com este a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre? Eu quero que vocês memorizem a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. E por que memorizar a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre? Muito simples. Se você guardou este a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre na memória, você tem isso lá na sua memória. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Você nunca terá problema com a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Por quê? Porque você guardou na memória. Faz de conta que na sua prova apareça uma frase bem difícil que é assim: ela comeu o bolo. E aí a pergunta difícil é: existe ou não preposição nesta frase? Aí você decorou a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Não decorou? Decorou. Então aí o que é que você faz? Você olha para a frase. Você viu algum a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre? Não, você não viu nenhum a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Se você não viu nenhum a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, é porque nesta frase não existe preposição, porque você memorizou que as preposições são... Muito bem, todos pronunciaram em voz alta. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Não é isso? Então vamos lá. Aí vocês vão dizer: mas Aguinaldo, quando eu decorei isso lá na quarta série, havia algumas outras. Ah, é verdade, eu já tirei porque a gente não usa mais. Havia aqui um per, para, perante, por, sem, sobre e traz. Estas palavras não são mais empregadas em língua portuguesa como preposição moderna, então eu já tirei. Memorizem estas. Essas são as preposições essenciais para que nós façamos uma boa prova em relação à regência. Tudo bem? E vocês terão de memorizar sim. Aí alguns vão dizer: nossa, você está falando para a gente decorar isso? Claro que sim. Por quê? Se vocês decorarem isso aí, fica muito mais fácil na hora da prova, não fica? Do que ficar lá pensando: ai, será que é preposição? Será que não é? Será que está ligando palavras dentro da frase, etc, etc? Então memorizem. Agora, cuidado. Estas preposições, algumas delas podem aparecer disfarçadas dentro do texto. Como assim disfarçadas dentro do texto? Vejam só. O a, por exemplo, eu vou até destacar aqui para vocês. O a, quem mais? O com, o de, o em e o por. Aí está. Estas preposições que nós destacamos, elas podem aparecer disfarçadas. O a, por exemplo, pode aparecer com crase, pode aparecer como ao, aos, pode aparecer como aonde, pode aparecer como aquele com crase. O com, por exemplo, pode vir disfarçado de
comigo, contigo, consigo, conosco. Eu estou colocando apenas alguns aqui, mas existem outros, tá certo? Estou colocando apenas alguns disfarces para que vocês os reconheçam. O de, por exemplo, ele pode vir disfarçado de do, da, dos, das, dum, duma, duns, dumas, dele, dela, deles, delas, desse, dessas, desses, daquela, donde. O em, ele pode aparecer disfarçado de no, na, nos, nas, num, numa, nuns, numas, naquele, naquela, naqueles, naquelas, neste, nesta, nestes, nestas, naquilo, nalgum lugar do passado. O por exemplo, ele pode vir disfarçado de pelo, pela, pelos, pelas. O pelo só tem estes disfarces. Pelo, pela, pelos, pelas. Tá certo? Então aqui, olha, o que nós temos são alguns disfarces para estas preposições. Então se aparece lá numa frase de vocês, se aparece, por exemplo, isto aqui. Ele chegou num ônibus fretado. Ônibus não, avião. Afinal de contas, vocês vão ser funcionários públicos e nunca mais andarão de ônibus, né? Ele chegou num avião fretado. E ele mesmo que pagou, nem era avião da Força Aérea. Aí está. Aí a pergunta é, existe ou não preposição nesta frase? Claro que sim. Por quê? Porque esse num aqui, olha, é a junção da preposição em mais o artigo indefinido um. Então, aqui está a nossa preposição. Aí alguns vão dizer, nossa, Aguinaldo, é certo dizer ele chegou num avião? Sim, é correto. Cuidado, hein? Quem adora fazer pegadinhas com isso é o NB. A UNB vai colocar essas frases na prova de vocês e vai perguntar se isso está certo ou se isso está errado. Então, o num é correto. A UNB já usou coisas assim, veja só. Em uma sociedade economicamente organizada, o homem, piriripororó. Aí lá no exercício 8 eles perguntam, eles vão dizer lá, na linha 1 do texto, na primeira linha do texto, podemos trocar os termos em uma por numa, sem prejuízo para a gramática do período. E aí, posso trocar ou não? Cuidado, hein? Existem pessoas distraídas que dizem, ai, esse numa é coloquial. A gente fala, mas a gente não escreve isso. Escreve sim. Esse numa é corretíssimo, tá certo? Então, eu posso dizer, ele chegou num avião fretado, ou eu posso dizer, ele chegou em um avião fretado. Vamos colocar isto aqui. As duas são corretas. Então, eu posso dizer, em uma sociedade economicamente organizada, ou eu posso dizer, numa sociedade economicamente organizada. As duas são corretas, sem problema. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Então, guardem aí na memória todas as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. E aí, cuidado com estas que apresentam aí algumas particularidades, ou seja, elas podem ser combinadas com outras palavras, contraídas, podem se fundir, tá certo? E isso estará na prova de vocês, porque eles sempre pedem estas coisas na prova. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Lembrem-se, se tiverem dúvida, vão mandando as dúvidas de vocês e a gente vai esclarecendo. Nós começamos a falar da preposição, por quê? Porque nós tínhamos esta frase, lembram-se lá? Comuniquei ao supervisor sobre o fato, não é isso?
Então, eu disse para vocês que esta frase estava errada e falei das preposições, não foi? Foi. Então, agora eu quero saber como ficará a correção desta frase. Se esta frase está errada, qual é a correção desta frase? 30 segundos para vocês corrigirem. Lembrem-se que a gente já tinha colocado errado aqui, olha, né? Porque são duas preposições. Para corrigir esta frase, então, o que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer a regência do verbo comunicar. Qual é a regência do verbo comunicar? Simples. O verbo comunicar, ele tem dupla regência. Você pode comunicar uma pessoa e você pode comunicar uma coisa. Então, coisa ou pessoa. Aí está. Como fica a frase se você comunicar uma coisa? Como fica a frase se você comunicar uma pessoa? Muito simples. Quando você está comunicando uma coisa, você vai usar a coisa como um complemento sem preposição. Se você comunicar a pessoa, você vai comunicar a pessoa com preposição. Coisa sem preposição, pessoa com a preposição a. Olha que legal! É sempre assim. A pessoa você usa com a preposição a. E a coisa você usa sem preposição. Reconhece este símbolo que eu usei aí? Vamos lá. Este símbolo. O que ele significa? E aí? O que é este símbolo? O conjunto vazio da matemática. Não é isso? É. E para que usar um símbolo matemático na aula de português? Simples. Para a matemática ter alguma utilidade. Não é isso? Sempre que eu puser este símbolo aqui na tela, sempre que eu puser este símbolo no quadrinho, isto significa que nós teremos um complemento sem preposição. Tá certo? Complemento sem preposição. Quando o complemento exigir preposição, eu já coloco a preposição no quadrinho, no retângulo aqui no caso, né? Para que vocês já possam memorizar esta regência. E aí, já internalizar isso, guardar na memória e utilizar sempre. Tá certo? Então a dica é a seguinte: comunicar coisa sem preposição. Comunicar pessoa com a preposição a. Vamos fazer assim? Assim fica mais evidente aí para vocês. Coisa sem preposição. Pessoa com a preposição a. Então é o mesmo que dizer comunicar algo a alguém. Simples assim. Fácil deste jeito. Como tudo na língua portuguesa. Então quem comunica, comunica algo a alguém. Então, o que é que está errado aqui? Simples. Supervisor é coisa ou pessoa? Depende de onde você trabalha, não é isso? Mas na maioria das vezes, supervisor é uma pessoa. Mas tem umas coisas também que viram supervisores. Aí está. Vamos lá. Então, supervisor é pessoa e fato é coisa. Então, vamos lá. Comuniquei ao supervisor o fato. Olha que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Agora esta frase está perfeita. Por quê? Notem, ao supervisor é um complemento com a preposição a. O fato é um complemento sem preposição. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Né? Vamos lá, mais um exemplo para que isso fique bem claro. Avisei aos alunos de que a aluna, de que a aula foi cancelada. Nós íamos fazer uma aula de yoga misturada com Kama Sutra. Só que aí alguns pais reclamaram, então nós cancelamos a aula.
Avisei aos alunos de que a aula foi cancelada. E aí, esta frase está errada, 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 errada ou errada? Aí vocês vão dizer, aí, Aguinaldo, qual é a regência do verbo avisar? Não importa, eu quero saber se ela está certa ou errada. Ela está errada. Por quê? Ora, porque eu estou vendo aqui dois complementos com preposição. Aguinaldo, dois complementos com preposição? Isto mesmo. Aqui está. Aos alunos, nós temos a preposição a. De que a aula foi cancelada, nós temos a preposição de. Muito fácil, né? Muito simples, como tudo na língua portuguesa. Agora, qual é a regência do verbo avisar? Vocês conhecem? Mesmo que a gente não conheça, a gente sabe que esta frase está errada. Então vamos lá, vamos anotar aí a regência do verbo avisar. Vejam só. Avisar tem dois complementos. Quem avisa, avisa algo a alguém. Aí está. Ah, é a mesma regência do verbo comunicar? Isto mesmo, não é isso? Eu vou até fazer aquela outra regência do jeito que nós fizemos. Avisar coisa e avisar pessoa. Vamos fazer aqueles desenhos como nós fizemos lá no outro. Aí está. Se você avisa uma coisa sem preposição. Se você avisa uma pessoa, você avisa a pessoa com a preposição a. Então, coisa sem preposição, pessoa com a preposição a. Muito fácil, não? Aí, então, é aquilo que a gente fez. É o avisar algo a alguém. Aí está. Simples deste jeito. Mas, o verbo avisar, ele admite outra construção. Como assim outra construção? Eu também posso avisar alguém de ou sobre algo. Olha só, eu posso avisar alguém de ou sobre algo. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que o verbo avisar admite trocas. Como assim admite trocas? Eu posso colocar a preposição na pessoa e não colocar a preposição na coisa. Não é isso? Ou então, eu posso colocar a preposição na coisa e aí eu não coloco na pessoa. Ah, então, quando eu digo isso, essa nossa tabelinha aqui pode ser mudada? Pode. Essa nossa tabelinha poderia ser assim, então. Olha, eu poderia escrever deste jeito. Aqui eu coloco a pessoa. E aí, a pessoa virá sem preposição. Não é isso? Isto mesmo. E aqui eu coloco a coisa. Então, a coisa vem com preposição. A coisa vem com a preposição de ou com a preposição sobre. Estão vendo? O que eu estou tentando fazer aqui não é fazer com que vocês decorem a regência do avisar, decorem a regência do comunicar. O que eu quero é que vocês raciocinem. Em língua portuguesa, se um verbo pede dois complementos, obrigatoriamente um estará sem e outro com preposição. Então, às vezes, não importa qual sem, qual com. O que importa é que um tenha e o outro não tenha preposição. Então, como é que a gente faz para corrigir esta frase? Avisei aos alunos de que a aula foi cancelada. Pensem nas regências. Como é que a gente faz para corrigir? Muito simples. Vamos lá? Eu vou copiar aqui e colar lá embaixo. Aí está. Eu vou, então, fazer o quê? Eu vou tirar a preposição de um ou de outro. Então, eu posso dizer, avisei os alunos de que a aula foi cancelada. Ou avisei aos alunos que a aula foi cancelada. As duas são corretas. Por quê? Olha só. Na primeira, a gente tem dupla preposição. Não é isso? É. Por isso, a frase está errada.
Você tem um complemento com preposição, outro complemento com preposição. Aqui não, olha. Os alunos, um complemento. De que a aula foi cancelada, outro complemento. Aos alunos, um complemento. Que a aula foi cancelada, outro complemento. Aí está. Vamos lá. Agora, vamos circular as preposições. Estão vendo? Na de cima eu coloquei a preposição na coisa, e na de baixo eu coloquei a preposição na pessoa. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo em língua portuguesa. Muito legal, não? Supimpa? Claro, é língua portuguesa, só pode ser supimpa. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas e a gente vai esclarecendo, tá certo? Agora, vejam aí. O verbo avisar, então, ele admite troca. Não admite? Quem avisa, avisa algo a alguém. Ou então avisa alguém sobre alguma coisa. E o verbo comunicar? Comunicar admite troca? Não! Por isso que muita gente erra. Muita gente vê esta frase que está certa, não é isso? E vê esta outra que está errada e diz, elas são a mesma coisa, porque eu posso colocar a preposição num ou noutro. Não. Essa daqui, olha, comuniquei o supervisor sobre o fato. Isso não existe em língua portuguesa. Esta frase está errada. Por quê? Ora, porque o verbo comunicar não admite troca. O verbo avisar admite. Comunicar não admite troca. Cuidado com isso, hein? O verbo comunicar não admite troca. Só o verbo avisar. Por isso que a gente aqui pode dizer, avisei os alunos de que ou avisei aos alunos que. Aqui não. Aqui, esta primeira frase está certa e esta segunda frase está errada. O verbo comunicar não admite troca, tá certo? Eu vou até fazer um X bem grande. De novo, já está escrito errada, mas eu vou colocar errado de novo aqui, tá certo? E a de cima, certíssima. Nunca esqueçam isso. Por isso que muita gente erra o comunicar, porque pensa assim, se o comunicar e o avisar são sinônimos, o que o avisar fizer, o comunicar também fará. Não é isso? Então vamos lá. Quais outros verbos fazem a mesma regência do avisar? Ou seja, quais outros verbos fazem isto aqui, olha, essa troca, essa possibilidade de troca? Vamos tirar isso, aí está ótimo. Obrigado, Jorge. Vamos lá. Que outro verbo faz isto? Que pode ser assim ou pode ser assado. Vamos lá? Da mesma forma que o avisar, nós teremos também o informar, notificar, que mais? Certificar, cientificar e prevenir. Aí está. A gente pode até fazer em forma de tabelinha. Notificar, certificar, cientificar, prevenir. Aí, todos eles, então, fazem a regência igual ao verbo avisar. Guardem isso na memória. E se não conseguirem guardar na memória, copiem, tá certo? E assim a gente vai saber aí algumas regências. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Se um verbo pede dois complementos, obrigatoriamente um estará com e outro sem preposição. Sempre deste jeito. Tá ok? Alguma pergunta? Não? Então vamos adiante. Vamos lá. Eu disse para vocês que na regência nominal sempre haverá preposição. Não é isso? Sempre, 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 sempre. Então, vamos colocar um exemplo. Eu tenho esperança... Não. Eu tenho esperança
de sua volta. Só para registrar isto aqui. Quando eu digo eu tenho esperança de sua volta, quem tem esperança de alguma coisa. Não é isso? Isto mesmo. Então, aqui nós estamos completando o sentido do nome esperança. E por isso aqui nós temos a preposição tenho esperança de sua volta. Agora, ninguém fala assim no dia a dia. Fala, tenho esperança de sua volta. Não. O que é que a gente fala no dia a dia? Qual é a frase que a gente costuma dizer no dia a dia? Tudo bem. Eu vou escrever aqui. Eu tenho esperança de que ela volte. É assim que a gente costuma escrever no dia a dia. É assim que a gente costuma falar. Imagine, a Tana Judetina saiu para comprar pães para tomarmos o café da tarde. E aí o meu amigo está lá comigo, que vai tomar café da tarde lá em casa, e ele diz, ai, Aguinaldo, desiste, ela não vai voltar. E eu digo, claro que ela voltará, ela só foi à padaria. E o meu amigo diz, sim, Aguinaldo, mas faz 8 anos que ela foi à padaria. E eu digo, tenho esperança de que ela volte. Não é isso? É esta frase que a gente costuma dizer no dia a dia. Olhem aí para a tela. Reparem no seguinte. Quando eu digo tenho esperança de sua volta, eu estou usando aqui um complemento bem simplório. Eu estou usando um substantivo como complemento. Não é isso? Tenho esperança de sua volta. Agora, vejam a de baixo. Tenho esperança de que ela volte. Aqui eu estou usando um verbo. Voltar é verbo. Ora, 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 ora. Aqui, então, surge uma oração. Quando a gente vai fazer o complemento em língua portuguesa, este complemento pode aparecer em forma de substantivo. Aí está. É um complemento simples. Ou então pode aparecer em forma de oração. Não é isso? Aí é o que nós chamamos de oração subordinada, substantiva e aquele monte de outros nomes que vocês já conhecem. Então não importa se eu tenho um substantivo de forma simples ou um substantivo em forma de oração. Por quê? Porque de todo jeito eu vou fazer o complemento da mesma forma. De todo jeito eu vou usar a preposição. Aí está. Vejam outra. Quando eu digo assim, eu gosto de sorvete. Sorvete de cerveja. Ou então, eu gosto de que ela me ajude. Aí está. Reparem nestas duas. Eu gosto de sorvete. Eu gosto de que ela me ajude. De sorvete é o complemento para o verbo gostar. De que ela me ajude também é o complemento para o verbo gostar. Na primeira, nós estamos usando um substantivo como complemento. Na segunda, eu tenho um verbo dentro do complemento, não tenho? Então, na segunda, eu tenho uma oração funcionando como complemento. Agora, não importa se eu tenho uma oração ou se eu tenho um substantivo. De todo jeito, eu estou fazendo a regência. Então, a regência, ela se dá em frases com complementos simples ou com complementos oracionais. Simples deste jeito, fácil deste jeito. Agora, vejam aqui. Quando eu digo, eu tenho esperança de sua volta, esse de sua volta está completando a ideia de esperança. Eu tenho esperança de que ela volte. A ideia de esperança. Esperança é um nome, não é? É. Então, olha, eu posso completar um nome com um substantivo. Posso completar um nome com uma oração. A mesma coisa acontece aqui, olha. Eu gosto de sorvete. Está completando o sentido de gosto. Gosto de que ela me ajude. Está completando o sentido de gosto. Gosto é um verbo. Então, eu posso completar o sentido do verbo com um substantivo ou com uma oração. Agora, vejam o seguinte. Quando a gente completa o sentido do nome ou quando a gente completa o sentido do verbo com uma oração, aqui está,
com uma oração, aqui está. Com uma oração, aqui está. O que é que acontece? A gente geralmente usa este que. Estão vendo esse que? Sim. Como se chama este que? Alguns vão dizer, sei lá, Aguinaldo, ainda não fui apresentado para ele. Esse que tem um nome. Esse que é o que nós vamos chamar, então, de conjunção integrante. Conjunção integrante, isto mesmo. O que aqui é uma conjunção integrante e o que aqui também é uma conjunção integrante. Conjunção integrante? Por que conjunção integrante? Porque integra. Tá bom. É integrante porque integra. E quando integra faz o quê? Muito bem. Quando integra, torna integral. Aguinaldo, sem gracinha. O que quer dizer integral? Muito bem, vamos lá. Raciocínio lógico. Integral quer dizer o quê? Inteiro. Então, se essa é uma conjunção integrante, é ela que integra a anterior. É ela que torna a anterior integral. É ela que torna a anterior completa, inteira. Então, a conjunção integrante sempre introduz um complemento para a oração anterior. Anotem isso. Conjunção integrante sempre introduz um complemento para a oração anterior. Conjunção integrante sempre introduz um complemento para a oração anterior. Anotaram? Olhem de novo para a tela, então. Quando eu tenho um substantivo, eu não tenho um substantivo como complemento, bem dito. Quando eu tenho um substantivo complemento, não há conjunção integrante. A conjunção integrante surge quando você tem uma oração completando o sentido de outra. Então, a conjunção integrante introduz um complemento para a oração anterior, um complemento oracional, um complemento em forma de oração. Ora, quando eu tenho um substantivo, não há conjunção integrante. Quando eu uso a conjunção integrante, é porque eu estou usando uma oração como complemento. Tudo bem? Sem problema? Só uma curiosidade, então. Existem duas conjunções integrantes em língua portuguesa. O que acabamos de ver, e o se. O se também é conjunção integrante. Vamos anotar um exemplo com o se? Eu nem vou escrever porque não é o que nos interessa agora. Mas você pode anotar aí. Anote aí. Não sei se ela virá. Não sei se ela virá. Não sei se ela virá. Aí você pode separar. Não sei, separa. Se ela virá é a segunda oração. Então, este se é a conjunção integrante que introduz o complemento da primeira. Não sei o que. Se ela virá. Então, este se é conjunção integrante. Tá certo? São duas as conjunções integrantes da língua portuguesa. Que e se. Nossa, já ajudei a vocês a fazerem a tabelinha das conjunções que eu pedi na outra aula, não é? Muito bem. Tem aluninho que já está mandando a tabelinha com fotos. Depois a gente vai mostrar. Tá bem? Então vamos lá. Olhem aí para as frases. Alguns dirão, Aguinaldo, eu entendi tudo até aqui. Eu tenho esperança de sua volta, eu tenho esperança de que ela volte. Eu gosto de sorvete, eu gosto de que ela me ajude. Entendi tudo que você falou, mas eu não concordei com uma coisa que você falou. E eu digo, nossa, com o que foi que você não concordou? Você disse, Aguinaldo, que no dia a dia a gente fala desse jeito. Eu tenho esperança de que ela volte. Eu gosto de que ela me ajude. Aí você dirá, Aguinaldo, no dia a dia eu não falo eu tenho esperança de que ela volte. Eu digo, não, não. Aí você vai dizer, no dia a dia eu tiro o de. Aí está. No dia a dia eu falo deste jeito, Aguinaldo. Eu tenho esperança que ela volte. No dia a dia eu digo, eu gosto que ela me ajude. No dia a dia eu falo deste jeito. Eu digo, nossa, sério que você não está usando a preposição? Aí você, não estou, Aguinaldo. Ora, mas vejam só. O nome esperança não pede a preposição de? Sim. Quem tem esperança de alguma coisa, não é? É. O verbo gostar não pede a preposição de? Sim. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esta preposição tem de aparecer, não tem?
Tem. Eu gosto de que ela me ajude. Eu tenho esperança de que ela volte. Aí vocês vão dizer, mas ninguém fala assim no dia a dia. E aí surge uma curiosidade curiosíssima. Que curiosidade é essa? Como ninguém fala assim no dia a dia, a gramática permite que você faça outras construções. Que outras construções? A gramática permite isto aqui. Vejam só. Vamos tirar a primeira, que não é a que eu quero. Vamos tirar a terceira, que não é a que eu quero. Eu quero esta aqui. Eu tenho esperança de que ela volte. Eu gosto de que ela me ajude. Nossa. Vamos apagar isto de novo. Aí está. Vamos lá. Vamos apagar tudo de que a gente não precisa. Vamos apagar esta, vamos apagar esta. Vamos apagar todas as outras de que não preciso também. Agora sim. Agora é isso que eu quero, olha. Vou recopiar esta e recopiar esta. Aí está. Reparem nisso. O natural, como eu disse para vocês, é dizer: eu tenho esperança de que ela volte. Eu gosto de que ela me ajude. Mas eu também posso tirar este de. Aí está. Aqui também é correto? Isto mesmo. Sempre, 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 sempre. E quando eu digo sempre, eu quero dizer sempre. Sempre que você tem uma conjunção integrante introduzindo um complemento preposicionado, sempre que você tem uma conjunção integrante introduzindo um complemento preposicionado, a preposição torna-se facultativa. Meu Deus, Aguinaldo, isto é sério? Sim, nós estávamos falando disso. Eu gosto de sorvete, eu gosto de que ela me ajude. Eu tenho esperança de sua volta, eu tenho esperança de que ela volte. Aqui eu tenho um complemento preposicionado? Tenho. Introduzido por conjunção integrante? Sim, existe uma conjunção integrante. Aqui eu tenho um complemento preposicionado? Sim. Então, introduzido por conjunção integrante? Sim. Então, quando você tem a conjunção integrante introduzindo o complemento, a preposição torna-se facultativa. Anotem isso aí. Se o complemento é introduzido por conjunção integrante, sua preposição torna-se facultativa. Se o complemento é introduzido por conjunção integrante, sua preposição torna-se facultativa. Se o complemento é introduzido por conjunção integrante, sua preposição torna-se facultativa. Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Aí, cuidado, hein? Tem muita gente achando assim, então se tem conjunção integrante, pode ou não ter preposição. Não é bem isso que eu falei. Vejam esta frase. Se eu digo assim, eu desejo que você seja feliz. Nesta frase, eu posso colocar preposição? Não, não ou não? Claro que não. Por quê? O verbo desejar é que está pedindo complemento, não é? É. Então, isso daqui completa o sentido do verbo desejar. O verbo desejar pede um complemento com ou sem preposição? Ora, o verbo desejar pede um complemento sem preposição. Quem deseja, deseja algo. Quem deseja, deseja alguém. Não é isso? Se o verbo desejar pede um complemento sem preposição, então está óbvio que aqui jamais haverá preposição, mesmo que haja uma conjunção integrante. Aí você vai dizer, mas Aguinaldo, você acabou de dizer se o complemento vem introduzido por conjunção integrante, sua preposição torna-se facultativa? Isso mesmo, eu disse isso. Se o complemento é introduzido por conjunção integrante, sua preposição torna-se facultativa.
Agora, raciocínio lógico verbal. Olhando nos meus olhos, digam para mim. Se a preposição torna-se facultativa, é porque ela existia, não é isso? Então você não pode tornar facultativo aquilo que não existe. Então, existe a preposição? Sim. Então eu posso usar ou não. Existe preposição? Não, o verbo não pede preposição. Então é claro que jamais aparecerá. Eu estou alertando isso porque em outros cursos alguns aluninhos já tiveram esta dúvida. Aguinaldo, quer dizer que antes da conjunção integrante pode ou não aparecer preposição em qualquer frase? Não. Se você tem um termo regente que pede um complemento com preposição, se você tem um termo regente que pede um complemento com preposição, esse complemento vem introduzido por conjunção integrante, então a preposição deveria estar antes da conjunção integrante, não deveria? Sim, é aí que ela se torna facultativa, tá bem? Então, complementos introduzidos por conjunção integrante tornam sua preposição facultativa. Então é natural que haja uma preposição, neste caso, sem a conjunção integrante. Ficou claro isso? Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, então eu posso usar isso? Aí é que vem a curiosidade máxima. A UNB admite isto, a ESAF admite isto, a Fundação Carlos Chagas admite isso. Agora, existem empresas que não admitem isso. Existem empresas que admitem a ausência da preposição apenas na regência verbal. Então vamos anotar isso? Cuidado! Algumas empresas admitem esta regra apenas para a regência verbal. Algumas empresas admitem esta regra apenas para a regência verbal. Algumas empresas admitem esta regra apenas para a regência verbal. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, e como eu vou saber isso? Aí o caso é pegar provas das empresas para as quais vocês vão prestar o concurso e verificar qual era o posicionamento deles nessas provas. Então você vê lá a frase, eu tenho esperança que ela volte. A empresa considerou isso certo ou errado? Se considerou certo, está dentro da nossa curiosidade. Se considerou errado, é uma destas que não aceitam esta construção. Perceberam? Aí vocês vão dizer, não há um consenso, Aguinaldo? Para a regência verbal, sim. Para a regência verbal existe consenso. Se o verbo pede um complemento com preposição, se o verbo pede um complemento com preposição, e esse complemento é introduzido por conjunção integrante, a preposição torna-se facultativa. Isso para todos os gramáticos da língua portuguesa, todas as bancas examinadoras, todas. Todas as bancas examinadoras admitem a retirada da preposição antes de uma conjunção integrante quando ela está ligada a um verbo. Regência verbal. Agora, na regência nominal, algumas bancas não admitem, porque elas partem daquela ideia prévia de que na regência nominal sempre haverá preposição. Se na regência nominal sempre haverá preposição, então eu não posso retirar a preposição, mesmo que seja um complemento introduzido por conjunção integrante. Então pensem nisso. Para a regência verbal, isso que eu acabei de falar vale para todas as bancas examinadoras. Todas. Agora, para a regência nominal, é um nome que pede complemento? Sim. Então, algumas bancas dizem que a preposição é obrigatória, não importa qual seja o contexto da frase. Outras bancas dizem, se o complemento deste nome vier com conjunção integrante, eu também posso tirar a preposição daí. Aqui, este é um curso amplo que serve para vários concursos, para várias pessoas que estão estudando só para ter uma boa redação e para pessoas que estão estudando porque não têm o que fazer na quarta-feira à tarde, ou então nos horários das reprises, não é isso? Então, para estas pessoas, fica aí. Como agir? Vai depender se você vai fazer a prova da banca para a qual você vai prestar o concurso. E se você vai escrever uma redação, fica mais elegante colocar a preposição, tá certo? Aí está. Tenho esperança de que ela volte. Fica muito mais elegante. Eu gosto de que ela me ajude. Fica mais elegante. Isso não quer dizer que esteja errado, tá certo? Não quer dizer que seja a única forma correta. Só fica mais bonitinho, mais harmônico. Então, fica aí essa dica para vocês, tá certo? Vamos colocar outros exemplos para que não haja dúvida. Vamos lá. Se eu digo isto aqui, eu duvido que ela venha.
Eu duvido que ela venha. Olha só, esta frase é uma frase do dia a dia. Como seria esta frase vernacular? Ou seja, aquela que acabamos de verificar pela regência tradicional. Eu duvido de que ela venha. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, fica mais estranha a frase original do que a frase coloquial? Claro que sim. A coloquial você ouve todo dia, não é isso? Então, aquela que você não ouve todo dia é a que fica mais estranha. Eu duvido de que ela venha. Eu creio em que ele não volte ao San Magno. Sabendo de quem estou falando, né? Sim, do rapaz que chama sua secretária de Cadela. Aí a Cadela diz, eu creio em que ele não volte ao São Magno. Ela está certinha? Claro, Vera Zimmermann jamais erraria, não é isso? Tão linda quanto é. E aí, eu creio em que, está estranho isso. Eu poderia dizer, eu creio que. Sim, está correto. Vejam, aqui é o verbo que está pedindo o complemento, não é? Eu duvido, eu creio. Então aqui, todos os gramáticos admitem estas duas construções. Todos, 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 todos. Agora vejam isto. Tenho medo que ele se dê mal. Aí está. Tenho medo que ele se dê mal. O que é que a gramática normativa prega a respeito desta frase? Que aqui deveria ter um de, porque quem tem medo de alguma coisa. Não é isso? Isto mesmo. Ai, meu filhinho está saindo de casa, ele vai para uma outra cidade, vai morar lá, trabalhar lá. Tenho medo de que ele se dê mal. Ele vai querer prestar concurso apenas, vai ficar estudando. Aí o amigo da mãe diz, olha, dona Cleusa, deixa esse rapaz seguir sua vida. Ele já está com 38 anos, já estava na hora de sair de casa. Tenho medo de que ele se dê mal. Ou tenho medo que ele se dê mal. Então, guardem isso na memória. Por que eu coloquei esta linha tracejada não, pontilhada? Por quê? Na de cima, todos os gramáticos admitem estas duas construções. Todos, 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 todos. Por quê? Porque o nosso termo regente é um verbo. Quando o termo regente é um verbo, todos os gramáticos admitem a dupla construção. Todos. Agora, na de baixo, olha, tenho medo de que ele se dê mal. Aqui, o termo regente é um nome. Se o termo regente é um nome, nem todos os gramáticos admitem isso. Tá certo? Aí vocês de novo vão perguntar, Aguinaldo, e como eu vou saber isso? Pesquisando, 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 pesquisando e pesquisando. Está claro isto? Está óbvio? Evidente? Ululante? Muito bem. Então, guardem isso na memória, porque isso estará em muitas provas, tá certo? Nós vamos fazer o nosso primeiro recreio agora e depois do recreio voltamos com mais regências verbais e nominais. Até já!